A paz do Senhor, servos e servas de Deus, você que me escuta, bem-vindo ao canal. Louvo a Deus pela sua vida e espero que se edifique com esta mensagem breve, mas que creio necessária para as nossas vidas nesse tempo difícil. A reflexão é muito simples e baseada em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Esse texto nos chama a atenção para um tópico muito negligenciado nestes últimos dias. Isso é motivo de preocupação para todos nós, que é exatamente o tema da pureza. Tiago, vivendo em um tempo de muitas pressões sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus, através de perseguições, de ameaças e de intimidações, em um tempo em que havia muito mais fidelidade, muito mais lealdade ao Evangelho do que nos nossos dias, ele faz essa exortação para os seus leitores do primeiro século. Ele desafia eles, exorta eles a limparem as mãos, isso fala das nossas obras, e a purificarem o coração, isso fala de nossas motivações interiores. Por trás das nossas ações existem motivações, e dentro do padrão de Deus, tanto as nossas ações como as nossas motivações devem ser puras. O chamado de Deus para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho é que busquem a pureza, porque precisamos desesperadamente de poder espiritual. E assim como água e óleo não se misturam, da mesma forma, o poder de Deus e a impureza não podem se misturar. Se queremos poder nas nossas vidas espirituais, graça interior, o fluir livre do Espírito em cada um de nós, precisamos limpar as mãos e purificar o coração. Quando vamos para o Antigo Testamento, nós vemos também nos servos de Deus, como Davi, principalmente depois que incorre em tantos fracassos e magoa o Espírito Santo, ele ora a Deus no Salmo 51, versículo 10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sentiu que precisava de pureza, para que o poder de Deus que um dia fluiu dentro dele, reinou dentro dele, em suas motivações e em suas ações, ele deseja que a mesma presença divina retorne e que ele tenha o poder interior para não cair mais naquelas falhas em que ele tantas vezes caiu. Essa é uma mensagem para o nosso tempo. Nós vivemos em um tempo em que todos os dias somos tentados a nos sujar. Existe muita sujeira ao nosso redor, fora a sujeira embutida nos nossos corações, a sujeira inerente à nossa própria natureza pecaminosa. Nosso coração é desesperadamente corrupto, disse o profeta Jeremias. Precisamos de cura, de liberdade interior, de poder, do poder de Deus, para que todo jugo nas nossas vidas seja quebrado. É por essa razão que é tão importante nos preocuparmos com pureza, porque a pureza nas nossas ações e nas nossas motivações são a chave para a vida abundante, para a vida alegre que há em Cristo, para a vida de santidade que nós somos desafiados a adotar. A Deus toda honra e todo louvor. Podemos observar 3 motivos
porque devemos evitar a impureza e buscar a pureza que vem de Deus, buscar a limpeza, a faxina do nosso coração, também a purificação das nossas ações, para que as nossas vidas sejam como se preocupava Agostinho de Hipona, um aleluia da cabeça aos pés. Se levarmos a sério essa exortação das Escrituras, a nossa conexão com Deus será muito mais profunda. Em primeiro lugar, precisamos evitar a impureza, porque a impureza nos priva da graça de Deus. Muitas vezes, julgos interiores duram anos e anos e dentro de nós não são quebrados. Às vezes, hábitos arraigados permanecem, emoções tóxicas, intenções carnais, premeditações, tudo aquilo que precisa e que é exigido pela palavra de Deus de ser mortificado. Às vezes nos dominam, às vezes nos oprimem, asfixiam o fluir do Espírito de Deus nas nossas vidas. Aqueles que têm uma consciência sensível e que sofrem porque carregam dentro de si um grito desesperado por mudança, por transformação. Esses geralmente são socorridos e assistidos, e suas orações são ouvidas, porque abrem portas para Deus aperfeiçoar o seu poder nas fraquezas dessas pessoas. Mas a falta de pureza em nossas motivações, a falta de pureza em nossas ações, nos impedem de sermos libertados de todo jugo. Pessoas que carregam impurezas embutidas dentro de si, armazenadas dentro de si. Pessoas que suportam fazer do santuário portátil de Deus o coração, um aterro sanitário de emoções e de pensamentos contrários à vontade divina, nunca terão o poder que precisam para que verdadeiramente o Espírito Santo flua nas suas vidas. Jamais devemos nos conformar com as impurezas que carregamos e nem aceitar o contágio da impureza tão comum ao nosso redor. Vivemos em um mundo impuro, ambientes impuros, pessoas impuras em suas ações e em suas motivações nos cercam. Tudo está impuro ao nosso redor. Sofremos uma pressão infernal da impureza que reina ao nosso redor, nos ambientes e nas pessoas, fora as próprias impurezas contra as quais lutamos e que estão dentro de nós, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa. Então precisamos evitar a impureza, exatamente porque a impureza dentro de nós, presente na nossa vida, dominando a nossa vida, nos impedirá de sermos vitoriosos na maior de todas as lutas, que é a luta contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. Em segundo lugar, precisamos evitar a impureza, porque a impureza diminui a eficácia do nosso serviço, diminui o poder do nosso ministério para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Quanto mais impurezas carregarmos nas nossas vidas, mais ineficazes seremos naquilo que nós tentarmos fazer para Deus. Ser as pessoas que Deus quer que sejamos, para que possamos fazer o que Deus quer que façamos, exige que mortifiquemos a nossa natureza carnal e façamos diariamente e habitualmente esse autoexame necessário para que tudo que está em nós, para que toda semente que o Pai Celestial não plantou nas nossas vidas seja arrancada e Jesus apareça no nosso viver e tenhamos poder na ministração da graça de Deus na vida das pessoas. Precisamos evitar a impureza, porque com a impureza nunca teremos poder para fazer eficazmente
aquilo que fomos chamados para fazer nesse mundo. Em terceiro lugar, precisamos evitar a impureza, porque ela compromete a nossa frutificação plena. Jesus disse em João capítulo de número 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. As pessoas que fizeram mais para Deus ao longo da história da igreja, os gigantes espirituais, homens e mulheres, que fizeram a diferença porque eram diferentes, eles rejeitaram as impurezas morais e espirituais. Eles atentaram para o que disse Tiago, se preocuparam em limpar as mãos e em purificar o coração. Se preocuparam em santificar suas ações, em purificar suas motivações. Por isso fizeram tanto, por isso tiveram tanto poder, tiveram tanta eficácia, deixaram um legado permanente e que até hoje ainda desfrutamos nesse tempo difícil. Basta olharmos para John Owen, o príncipe dos teólogos puritanos, conforme disse Carlos Spurgeon. Basta olharmos para Jonathan Edwards, o maior teólogo da América do Norte. Seu ministério, seus escritos, percebemos que tinha algo especial, tinha algo em comum. A unção de Deus que despedaçava todo jugo, que despedaça todo jugo, reinava na vida deles. Também me lembro de Jonathan Edwards, aliás, Leonard Ravenhill, poderoso evangelista, profeta de Deus do século XX, homem de oração, de coração quebrantado, que anelava agradar a Deus, mesmo que isso trouxesse terríveis retaliações espirituais para a sua vida. Tozer, que pastoreou a Igreja de Deus por 40 anos e que orava tanto, era tão quebrantado, era tão zeloso. A Deus toda a honra e toda a glória por ter levantado essas pessoas. Hoje vivemos em um tempo de poucos referenciais. E aqueles referenciais que ainda temos são pessoas comprometidas com pureza. Não podemos ter poder espiritual nas nossas vidas sem entendermos isso e sem nos esforçarmos para obedecer exortações como essas que eu acabei de ler para a nossa meditação. Se olhando para dentro de si, se olhando para as suas mãos, se olhando para o seu coração, você enxergar impurezas na forma de pensamentos, de emoções e de desejos que estão abafando, que estão apagando o Espírito de Deus na sua vida. Mesmo que você seja convicto em seu entendimento acerca do Evangelho, isso não é suficiente. Deus nos chama para uma vida mais profunda, mais útil e mais impactante para aqueles que estão ao nosso redor. Temos um alto preço a pagar. Não podemos sentir gratificação no pecado, ser santo em toda maneira de viver, se limpar. Para viver em conexão com Deus, deve ser a filosofia de vida de cada cristão, homem e mulher, que quer verdadeiramente ser cheio de Deus, quer ser uma nova criatura, quer ser sal da terra e ser luz do mundo. Dizia John Owen, ou você mata o pecado, ou o pecado lhe matará. Estou parafraseando. Ele disse com outras palavras, ou você mortifica o pecado no seu coração, ou o pecado que habita no seu coração destruirá a sua vida espiritual. Deus o abençoe. Recebamos essa exortação do apóstolo Tiago e sejamos piedosos. O mundo precisa e a igreja carece de homens e de mulheres que tenham compromisso com a palavra de Deus e decidam mortificar a carne para que o Espírito de Deus tenha liberdade para operar a produção dos frutos que levarão aqueles que estão ao nosso redor a olharem para nós, verem não mais o velho homem nas nossas vidas, mas verem Jesus operando
nas nossas mãos, Jesus olhando através dos nossos olhos, Jesus falando através dos nossos lábios, Jesus tocando através das nossas vidas. Que Deus o abençoe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Tenhamos inveja dos santos e que Jesus seja permanentemente o nosso referencial e a nossa inspiração. Não nos contaminemos, porque disse o apóstolo Paulo para Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida e alimente tuas resoluções piedosas. Em nome de Jesus Cristo e para a glória dele para sempre.